Domingos José da Costa, conhecido por Domingos Campara, ou tão simplesmente Salteador Campara, foi um criminoso célebre no Rio Grande do Sul do século XIX. Praticou diversos assaltos em várias partes da província do Rio Grande do Sul entre 1857 e 1862, ano em que foi preso. Alguns consideram Campara uma espécie de Robin Hood dos Pampas, pois subtraía dos ricos para dar aos pobres. Suas famosas tropelias inspiraram medo e admiração nos mais diversos recantos. Mas o que sabe de fato sobre sua origem e proezas? Bem, segundo o jornal Correio Mercantil de 16 de novembro de 1861, Domingos José da Costa assumiu o sobrenome Campara pelo fato de ter sido adotado por Antônio Campara, imigrante italiano procedente de Gênova que primeiramente havia se estabelecido em Taquarembó, no Uruguai. Posteriormente, Antônio Campara teria ido para Santa Catarina, onde conheceu e adotou Domingos. Mais tarde, Antônio Campara estabeleceu moradia em Santa Maria. Campara já tinha cometido assaltos em Santa Catarina antes de se estabelecer no Rio Grande do Sul. Segundo o jornal catarinense O Conservador, de 27 de fevereiro de 1855, Campara praticou o roubo de 500 onças a José Antunes de Lima, que era um comerciante da cidade de Lages. Logo depois foi preso e colocado na cadeia pública de Desterro, a atual Florianópolis. O mesmo jornal, em sua edição de 3 de março do mesmo ano, afirma que Campara era bandido famoso por outras proezas na mesma região de Lages há algum tempo. Em Santa Catarina, fora condenado em 1855 à pena das galés perpétuas, isto é, seria condenado a ficar preso e prestar trabalhos forçados. A pena seria cumprida na própria cidade de Desterro. Porém, no final de 1856, ajudado pelos seus carcereiros Leonardo Florindo e Mariano Rosa, conseguiu fugir da prisão e refugiar-se no Rio Grande do Sul. O delegado de polícia de Desterro mais tarde enquadraria Florindo e Rosa, levando ambos à prisão por terem facilitado a fuga de Campara. Entre 1857 e 1859, Campara não figurou tanto na crônica policial da época, embora já tenha praticado vários roubos e assaltos. Afinal, era mais um dos tantos salteadores que assolavam o meio rural do Rio Grande do Sul no período. Porém, a partir de 1860, Campara começa a parecer figurado como líder de um bando e suas ditas tropelias são noticiadas com muito mais frequência. Sua fama e reputação de criminoso ligeiro e inteligente começam a chamar a atenção da população. Campara foi preso em 1861 em Santa Maria, acusado de ter roubado dinheiro e objetos de prata do comerciante João Apel. Cumprindo pena na cadeia pública da Vila de Santa Maria, Campara conseguiu fugir da prisão em 25 de novembro do mesmo ano. A partir de então, suas investidas começaram a crescer enormemente e em toda a parte da província noticiava-se as suas proezas. Muito embora, é verdade, como Campara tinha granjeado enorme fama, nem tudo o que lhe foi atribuído de fato foi. Campara por volta de setembro de 1862 estabeleceu-se na Vila de Vacaria, onde apresentou-se como tropeiro e comerciante de erva mate. Também estaria à busca de um sujeito chamado Tristão José Monteiro, que supostamente lhe devia dinheiro. A presença de Campara na vila levantou suspeitas do subdelegado Inocêncio José de Souza, que passou a investigar o forasteiro. Suas suspeitas tornaram-se verídicas, quando recebeu da chefia de polícia da província um daguerreótipo que estampava o rosto de Campara como procurado. O subdelegado de Vacaria teve a valiosa ajuda do alferes da Guarda Nacional, Ismael Antônio da Paixão, que conhecia Campara desde a sua juventude em Santa Catarina. Outro que também conhecia Campara, era o soldado Pedro Baiano. Foi Baiano quem conduziu o alferes Paixão, o policial Hipólito Faustino de Oliveira e o também alferes José Fernandes da Cunha à casa de Campara. Antes, porém, Pedro Baiano resolveu pernoitar na casa do próprio Campara para não levantar suspeitas. Campara considerava Baiano um homem de confiança e não levantou suspeitas. Na alvorada do dia 28 de novembro de 1862, Pedro Baiano e Campara logo levantaram. Baiano pôs-se a preparar café, enquanto Campara ficou sentado sobre a cama, esperando, picando fumo e manuseando sua viola. De repente, Baiano investiu contra Campara com uma adaga em direção a seu peito e proferindo a frase "está preso". Logo, chegaram os outros 3 homens da diligência, que já esperavam o sinal de Baiano escondidos na lateral externa do casebre onde se encontrava o criminoso. Campara ficou completamente atordoado e foi rapidamente dominado e amarrado pelos homens. Quase que em transe, dirige-se ao seu conhecido, o alferes Inocêncio José de Souza e faz a súplica em alferes: "não me deixem matar". Em meados de dezembro,
Campara foi transferido para a capital, Porto Alegre. Veio acompanhado dos alferes Paixão e José Fernandes, que primeiramente o conduziram em escolta a São Leopoldo e, depois, por via fluvial, à capital. Ao chegar em Porto Alegre, Campara percebeu a grande multidão que o aguardava e queria ver o seu translado, do porto da cidade até a cadeia pública. Debochado como ele só, Campara teria dito, e muito bem. Sou recebido com as honras de um presidente. Já em Porto Alegre, foi feito um interrogatório a Campara, conduzido pelo chefe de polícia interino da província do Rio Grande do Sul, Dr. João Evangelista de Negreiros Sayão Lobato. Campara era acusado dos seguintes crimes, os quais ela negava insistentemente. Além do roubo a João Apel em Santa Maria. O roubo de onças de ouro e objetos de prata ao negociante Miguel Azevedo e irmão, em Dom Pedrito. Um roubo de reses nas imediações da vila de Taquarembó, no Uruguai. O incêndio criminoso do sobrado do ourives Cristiano Kessler em São Leopoldo. O roubo a um mascate na região entre Santana do Livramento e Dom Pedrito, de objetos de prata. Roubo de reses de uma estância na região do Rio Vacacaí. Roubo à casa de negócio do comerciante alemão Henrique Bresquier, em Lomba Grande. O assassinato de um rapaz nas imediações da vila de Cruz Alta. Além dos crimes acusados, Campara também era suspeito de crimes ocorridos no Arroio dos Ratos, na Ilha da Pintada, em Santa Cristina do Pinhal e em várias propriedades rurais ao longo das margens do rio Jacuí. Já preso, Campara ainda seria imputado do crime de abigeato em Bagé e do roubo de uma viúva na região da Serra do Caverá. Campara, logo em seguida, foi julgado e condenado a mais 8 anos de galés perpétuas. Somava-se a condenação, ainda, aos crimes e fuga que tinha cometido em Santa Catarina e Santa Maria. Portanto, sua pena deveria ser cumprida até aproximadamente 1877. Em razão de todos os seus crimes. O último registro que temos sobre o famoso Campara é de 10 de novembro de 1872, quando uma apelação sua fora rejeitada pelo termo do júri de Santa Maria. Essa então é uma pequena reconstituição dos feitos e da história do famoso salteador Campara. Possivelmente há ainda lacunas a serem preenchidas nesta trama. Trazemos ao público algumas informações preliminares para que sua história seja conhecida. Vale destacar, também, que muito do que ficou na memória popular da época, sobre o famoso salteador, foi fruto da também de engano e de folclore. Porém, o fato mais incontestável era esse: Campara foi um dos bandidos mais legendários do Rio Grande do Sul do século XIX.